se você é um homem de 25 anos e não quer trabalhar, quer só receber o Bolsa Família, eu vou chegar lá no CRAS e vou botar um formulário de frente de trabalho. Você vai fazer trabalho de tapar buraco, trabalho do governo federal, vamos tapar buraco, vamos arrumar a infraestrutura da cidade e vou pagar você. Senão eu vou cortar o Bolsa Família. Ou rala, ou rola. É isso, temos que trabalhar. Eu queria que você falasse aí para nós aí, como é que você sentiu assim a expectativa e a receptividade do povo bacabalense? Foi muito legal, eu encontrei gente que nos acompanha no hotel, foi molecada de bicicleta encontrar a gente lá, as próprias recepcionistas do hotel que a gente estava já nos conheciam, e eu tenho certeza, a gente vai almoçar no restaurante, vai encontrar mais pessoas, porque não só em Bacabal, mas no Maranhão como um todo, a nossa mensagem está ressoando, porque a gente está tratando dos problemas de Maranhão de uma maneira que eu chamo de não condescendente. O que é maneira condescendente? Em geral, o político vem aqui, fica passando a mão na cabeça de todo mundo, eu vou cuidar de você, vou dar dinheiro, vou te dar isso, vou dar aquilo, e não fala, dos erros que às vezes a própria população comete, e 2, dos problemas reais, e 3, de como esses problemas são difíceis de resolver. E eu quero fazer isso, eu quero resolver o problema daqui. Porque fora do Maranhão, em outras cidades, eu estive em Paraná, Santa Catarina, as pessoas falam, o meu dinheiro aqui da Santa Catarina vai pro Maranhão e é mal administrado. E as pessoas não olham como é que é o Maranhão. E eu entendo que as pessoas tenham raiva de pagar impostos e impostos serem mal gastos em outro lugar. Mas do outro lado, como nós vamos fazer para desenvolver o Maranhão? E eu fui pro sul, eu fui pra região de Imperatriz, eu vi muita coisa pujante, falei, nossa, tem como estourar. Vindo aqui pro meio, você vê que já não é tanto agro. Aqui é uma cidade mais comercial, aqui é um entroncamento comercial. Aqui perto tinha Santo Antônio dos Lopes, tem talvez o maior complexo de termoelétricas do Brasil. Um complexo potente que gera arrecadação, mas não está gerando vida melhor para as pessoas. Como gerar vida melhor para as pessoas? Qualidade de vida, dinheiro, renda. As pessoas não precisarem depender de auxílio, de bolsa nenhuma aqui no estado. Esse é o meu desafio. E eu estou crescendo porque eu estou falando desses assuntos sem querer fazer amigos. Eu estou só falando a verdade. Vou fazer inimigo, mas talvez algumas pessoas concordem. Caso seja eleito presidente da República, você não quer fazer o que você quer, mas você vai fazer o que o povo quer. Exato. Porque de repente você chega em uma cidade e aí eu vim aqui implantar isso. Mas como é que você vai implantar isso se você não ouviu o povo daquele estado? Mas aí eu vou também fazer uma provocação. Às vezes o povo quer o errado. Uma das coisas que nós precisamos fazer é o que é bom para o povo. O povo em geral sabe o que é reconhecer o que é bom para ele. Mas às vezes o povo não entende o que é necessário ser feito. Eu vou dar um exemplo. Eu estou falando muito em juntar municípios, fundir municípios. Uma das melhores maneiras que a gente tem para resolver o problema do político ladrão, que administra o dinheiro da cidade e faz as pessoas ficarem pobres, é diminuir o número de prefeitos, juntar os municípios, transformar um município maior, tipo, junto 5, 6 municípios, faça um município de 50, 60, 70 mil habitantes, com um prefeito só, e estabelecer indicadores. E aí, às vezes, a população vai pedir, que os políticos sabem, eles são espertos, me dê um show do Wesley Safadão, eu quero festa, eu quero um São João maior. Mas a cidade não tem dinheiro para aquilo. E aí o prefeito pega uma emenda com um deputado malandro, o deputado desvia um pedaço da emenda, compra um votinho ali na eleição, e aí dá um show para a população fala, é legal, teve o show. Mas não era para ter o show, era para ter saneamento básico. A pessoa fica com parasitismo, com doença na barriga porque não teve água tratada, mas ela quer assistir um show depois. O que eu quero fazer? Qual é a regra que eu vou fazer? É muito simples. Se os números da educação melhorarem, se os números da saúde melhorarem, se os números do saneamento básico melhorarem, se os números da segurança melhoram, aí o prefeito pode receber emenda e pode fazer um show. Se ele não receber, ele não pode. Porque senão ele fica enganando as pessoas. E as pessoas de boa vontade caem na enganação. Então, às vezes eu vou falar o que a pessoa também não quer ouvir. Porque também é um ato de coragem. A gente tem que fazer pelo povo. Mas às vezes o povo é enganado. Então eu preciso falar a verdade, às vezes que o povo não quer ouvir. E estou falando com você. Essa questão de programas sociais, onde o povo se acostuma a receber aquele valor para se manter, é muito complicado porque afeta principalmente na falta de mão de obra. As pessoas se acostumam porque tem aquele valor mensalmente, preferem o pão e a água e aí não vão trabalhar. Isso tem o lado bom, entre aspas, para a pessoa que está recebendo aquilo, mas o lado ruim porque repercute negativamente. Não, vou te dar um exemplo. Ótimo que você trouxe isso. Pensa assim, para um cara estar recebendo o Bolsa Família e não querer trabalhar, imagina um cara de 25 anos, um cabra saudável. Tem alguém pagando isso. Sabe quem está pagando? Um cara, sei lá, aqui em Bacabal, que é um entregador de moto, um cara que é CLT e está pagando as contas dele. Tem alguém trabalhando para o outro não precisar trabalhar.
Isso é muito injusto, porque o outro cara que está trabalhando paga um imposto alto e hoje os impostos sobem, os produtos estão caros. Então a pessoa que está trabalhando fica mais pobre, para o outro não precisa ficar lá trabalhando bonitão. E aí querem contratar às vezes CLT, o sujeito, não, eu vou perder meu Bolsa Família, me dá um bico, eu faço 2, 3 dias de bico. Isso é injusto. Aí eu vou escolher lado. Olha só, eu vim aqui perder votos, tá? Que político faz isso? Olhando para a câmera, se você é um homem de 25 anos e não quer trabalhar, quer só receber o Bolsa Família, eu vou chegar lá no CRAS e vou botar um formulário de frente de trabalho. Você vai fazer trabalho de tapar buraco, trabalho do governo federal, vamos tapar buraco, vamos arrumar a infraestrutura da cidade e vou pagar você. Senão eu vou cortar o Bolsa Família. Ou rala, ou rola. É isso, temos que trabalhar. Temos que trabalhar e precisa de muito trabalho. Então, tem, assim, aqui é um lugar de gente trabalhadora. Eu falo isso quando eu rodo lá no Sul. Cara, parem de falar as coisas que vocês não sabem às vezes do Nordeste. Lá tem gente trabalhadora que tá na informalidade, mas tá ralando. Tem muito agricultor. O problema é que surgiu aqui uma massa de pessoas malandra. E essa massa de pessoas malandra tá se apropriando primeiro do trabalhador do próprio Nordeste, no município dele, e depois do resto do Brasil. Eu vou resolver isso. Tá, com relação ainda para a gente poder passar, que tem muitos assuntos, as pessoas mandando aqui perguntas aqui, com relação aos programas sociais que a gente falou agora há pouco. Rapidamente, me responda aí. Esse programa, na sua opinião, caso seja eleito, ele deve ser mantido, ele deve ser reformulado ou ele pode ser substituído? Qual dos? Vamos falar nos programas sociais de um nível geral. Tá, no nível geral, vou dar um exemplo. Tanto no BPC quanto no Bolsa Família tem muita fraude. Tem que passar no pente fino para tirar fraude. Quem não está precisando do benefício, vai perder o benefício. Por exemplo, tem gente que pega o BPC, pega um laudo falso de autismo, tá na moda agora, todo mundo, eu tenho autismo. Pega o laudo falso, aí pega um salário mínimo por mês, enquanto tem uma pessoa trabalhando para pagar isso. Tá errado. Eu vou passar pente fino nisso. 2, cidades em que grande parte da população está no Bolsa Família, o governo federal tem que colocar junto com o município frente de trabalho. Estabelece frente de trabalho, aí a pessoa, vem trabalhar 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu te pago um valor maior que o do Bolsa Família, aí você trabalha por hora junto com o governo. Vamos recapear essas ruas, vamos fazer um trabalho de instalação de poste elétrico, especialmente os homens, porque às vezes a mulher é casada, tem uma criança, aí tem que cuidar da criança em casa, mas e o homem de 25, 30 anos de idade que quer receber um Bolsa Família e às vezes faz um bico? Não, esse eu vou botar para trabalhar. Então essa reformulação haverá. Então, tem jeito, você observou aqui que o programa, o projeto e as ideias do nosso convidado, Renan, caso seja eleito presidente da República, tem jeito dos programas sociais continuarem, mas desde que cada um dentro da sua normalidade. Sim. Renan, acompanhei aqui alguma coisa e você falou uma frase que chamou muita atenção e, ao mesmo tempo, também causou preocupação. Prendeu, matou. Prendeu, matou. Tá? Eu vou lhe contar rapidamente o que aconteceu aqui no nosso município. Eu tenho que falar da minha realidade, porque é o que nós vivemos, né? Uma mulher, ninguém sabe se ela é doente mental ou se foi para se aparecer, chegou na delegacia aqui de Bacabal e fez uma denúncia contra um cidadão, que o cidadão estaria ameaçando ela e isso, aquilo, outro. Resumindo, o cidadão passou 7 dias preso. E nós, como imprensa, porque nós que trabalhamos aqui, a gente já sabe quem é malandro, quem não é, até rapidamente daquele. Sim. E eu aqui da TV Record, os demais colegas, nós falamos que aquilo estava errado. Por que não fizeram uma investigação mais profunda para saber se o cara era culpado ou não era, tudo mais? Não, a vítima não quer ser reconhecida, que tem horror de ver o cara. Resumindo, o cara inocente, o cara ficou 7 dias preso, foi solto e depois a mulher veio simplesmente pedir desculpa. Prendeu, matou. E aí? Pois bem, o Prendeu, Matou surgiu como um grito. Eu estava fazendo um programa ao vivo e eu falei, havia sido assassinado lá em São Paulo um ciclista na frente de um parque. Foram lá, tiraram o celular da mão dele, deram 3 tiros no cara, mataram ele, caiu no meio do chão e eles foram embora com a moto, levaram o celular dele, mataram uma pessoa na maior uma banalidade. Eles eram faccionados. O que se faz com um faccionado? Só existem 2 opções. Eu não quero recuperar faccionado, eu não quero ensinar o faccionado a virar uma pessoa melhor. Eu quero prender ou matar o faccionado. Então, o caso que o senhor me listou aqui é um caso de uma injustiça. É uma denúncia, não estou falando para aparecer aí na rua prendendo e matando pessoas. Tudo tem o seu devido processo legal. Agora, a gente tem que enquadrar quem trabalha diariamente para tornar a nossa vida um inferno, tornar a vida dele um inferno. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu trabalho? Eu vou aumentar as penas para quem comete crime, e se a pessoa é membro de uma facção
e nós descobrimos que ele é membro de uma facção, ele só tem 2 destinos. Ou ficar 40, 50, 60 anos, ou prisão perpétua se for um líder da facção, ou morrer. Morrer como? Ué, se ele foi trocar tiro com a polícia tem dever de eliminar ele. 2, 3, 4 tiros no peito. É isso que tem que fazer com esse cara. Não existe outra conversa. Agora, naturalmente existem, vou colocar aqui, crimes pequenos. Não estou falando de prender um matou, não. O cara tem uma briga de trânsito, a polícia vai lá e mata todo mundo. Não. Se o cara for faccionado, sim. Mas é um caso específico. Exatamente. Tem um nome, chama direito penal do inimigo. Você cria uma situação especial para o membro da facção, em que a lei é bem mais dura com ele. E tem que ser. Tem que ser. Eu quando me falaram dessa sua frase, e eu defendi porque é o seguinte, eu entendi porque é uma frase que tem a acusação imediatamente, tem a defesa. Prendeu, matou. Mas tudo tem que ser de acordo com cada caso é um caso. Eu também concordo plenamente com a sua ideia aqui. A justiça vai recuperar o quê? De alguém que já tem um histórico, que já vem fazendo isso, aquilo, outro. Exato. É perder tempo, é mais despesa. Aqui a missão é informação. Se inscreve e dê o like para não ficar de fora.